Pessoal, eu acho que vocês já perceberam que tudo isso aqui que eu tô falando é uma historinha, né? Como assim, professor, historinha? Tudo se liga ao outro, né? A gente começou a falar sobre proteções, né, lá nas outras aulas. Agora a gente viu as principais proteções, viu umas leis, e agora a gente está vendo que a falta dessas proteções, né, e o porquê que essas leis, né, também foram elaboradas. Então vamos ver também o que é que essa falta de proteção, ou essa falta de cuidado, traz para a gente, né, quanto trabalhador, mas também vamos ver, né, a parte do pessoal que é chefe, né, pessoal lá que é dono do dinheiro, né. Então vamos ver isso aqui também a partir de agora, certo? Então vamos lá, ó. Vamos lá. Em caso, perdão. Quando acontece um acidente, né, que é um acidente também pode ser considerado um acontecimento inesperado, né? O que é que esses acidentes podem causar, né? Várias coisas, né? Um acidente por si próprio, né? Por exemplo, a gente tinha um acidente de trânsito. Causa o quê, por exemplo? Causa perca de tempo, né? Causa sim perda de tempo. A gente perde tempo, às vezes fica doente, né? Perde tempo. Tô falando aqui de acidente de trânsito, ó. Perde tempo. Você, às vezes, né? A maioria das vezes, sofre ferimentos. Ferimentos podem ser leves, médios ou graves, né? Depende do tipo de acidente que você, da lesão que você teve, né? Ó, eu estou usando um exemplo de acidente de trânsito. Também, ó, você sofre o quê, ó? Danos materiais. Sim. Quem aí já teve o desprazer de sofrer um acidente de trânsito, além dos ferimentos, também tem aquele dano que você perde, né? Você tem que pagar o reparo e tal. Em outros casos, ó, causa doenças, né? Tem gente que sofre acidente de trânsito e fica doente, fica dias, né, no hospital e tal, né? E no caso mais grave, ó, um caso mais grave causa a morte, né? Acidente de trânsito, muitos acidentes de trânsito causam a morte. Ah, professor, tu tá falando acidente de trânsito, eu não tô nem tirando a carteira aqui. Não está. Agora pegue tudo isso que eu falei e imagine um acidente dentro do trabalho, né? Dentro do seu trabalho, você pode ter acidentes, sim, tão graves quanto acidentes de trânsito, né? Você também vai perder, ó, tempo, vai se ferir, alguns acidentes causam lesões sérias. Você vai ter danos, sim, materiais, né? Porque se você tiver com algum bem seu próximo lá, ou até mesmo se for uma empresa sua e tal, né? Pode provocar doenças no de trabalho? Inúmeras, né? Várias, incalculáveis. Eu não tenho nem ideia quantas doenças são causadas por acidente de trabalho. Desde invalidez, doenças no sistema respiratório, doenças, enfim, né? E no caso mais grave, também pode causar as mortes, né? Agora vamos falar, ó, o que esses acidentes, o que esses eventos causam para o pessoal que está envolvido, certo? Agora não mais falando acidente de trânsito, falando mesmo acidente de trabalho, certo? Para o trabalhador, o que esses acidentes podem causar? Ó, claro, se eu sofro um acidente, né? Se ele é físico, né? Eu tenho um sofrimento físico, né? Ou seja, eu tenho alguma lesão no meu corpo, né? Eu abro um parênteses, ó, porque a gente viu lá que os acidentes também podem deixar traumas e aí também tem um sofrimento psicológico, né? Que também entra nessa parte aqui do trabalhador. Desamparo à família, né? Quando acontece algum incidente, algum acidente que tem mortes e tal,
a família daquele empregado, né, vai ficar desamparado, né? Às vezes, ela até recebe uma pensão do governo, então da empresa que ele trabalha, mas aquela pessoa física não vai estar ali com aquela pessoa, né? Então, de uma maneira ou de outra, esse desamparo, a família vai ser sim sentida pelos seus parentes, pelos seus familiares, enfim, né? E também, ó, com certeza não, mas provavelmente vocês conhecem alguma pessoa que sofreu algum tipo de acidente e ficou com incapacidade, né? Que não pôde mais trabalhar ou até mesmo teve limitações físicas depois desse episódio, né? Então, infelizmente, ainda acontece acidentes e esses acidentes normalmente causam essas coisas para o trabalhador, para nós funcionários, né? E para a empresa, professor? A empresa tem algum dano ou a empresa não está nem aí, né? Na verdade, empresas que têm muitos acidentes de trabalho não são vistas com bons olhos, né? Por exemplo, eu sou, quem dera, né? Eu sou dono de um hospital, né? De uma Apivida aí da vida. Eu vou ser vista, eu vou ser visto, né? O hospital vai ser visto com bons olhos. Se lá tiver vários acidentes de trabalho, não, né? Se tiver gente, profissionais se furando direto, não, isso não é bom para minha reputação, né? E para a empresa também. Então, ó, a consequência dos acidentes para a empresa envolve, ó, a dificuldade com as autoridades e má fama para a empresa, porque ninguém vai querer se vincular, né, ou até mesmo ir para um hospital, uma clínica, um consultório que tenha muitos acidentes, né? Porque não vai ser algo confiável, né? Também, ó, tem gastos com os primeiros socorros e transporte do acidentado, né? Caso não seja um hospital. Claro, se aquele funcionário se, se acidentou dentro do meu trabalho, dentro do meu estabelecimento, eu tenho que prestar os meus socorros a ele, né? E tudo isso envolve uma série de coisas, né? Uma série de dinheiro, né? E claro, ó, se tem um local que tem muito acidente, ó, tem atraso na entrega de produtos, né? No caso das empresas que trabalham com isso, né? E também e causa descontentamento dos clientes, né? Que é mais o pessoal das indústrias, né? Mas essas duas primeiras aqui, ó, estão totalmente ligadas para nós, quanto funcionários da saúde, né? Mas para a empresa, ó, se for numa indústria, ó, pode haver, ó, a danificação ou perda de ferramentas, né? Há também perda de tempo para as empresas, né? Porque vai ter aquele momento que você precisa prestar assistência, o pessoal todo mundo vai parar para ver o que aconteceu. Então, tudo aquilo dentro de uma empresa, de uma indústria grande, causa também prejuízos, né? E para o país, né? Para a sociedade, o que esses acidentes causam, né? O maior número de pessoas dependendo da coletividade. Como assim, professor? Se uma pessoa se acidentar, né? E se uma pessoa não poder mais voltar ao trabalho, essa pessoa vai ser aposentado por invalidez, né? Quem é que vai pagar o salário dessa pessoa a partir de agora? Somos nós, contribuintes, né? Então, com isso, as coisas irão ficar mais caras, né? Para a gente conseguir, vai ter mais impostos e tal, né? É justamente isso aqui, ó, né? Vai ter mais impostos e tal. Então, para a sociedade em si, todas as pessoas pagam por isso, pagam por um acidente que tem dentro da empresa. E claro, quanto mais acidente, quanto mais pessoas, né, inválidas, né, do ponto de vista trabalhista, maior será os impostos e o seguro que a gente vai pagar
Aqui tem INPS, que deve ser do país, mas que a gente vai pagar para o INSS, né? Opa, INSS. Né? Então, tudo isso tem também um fator impactante para nós, sociedade, né? Também, né, assim, com isso também, né, com o aumento dos impostos e tal, aumento do custo de vida, né? E aquele profissional, ele vai ser, não vai mais estar inserido dentro do mercado de trabalho como era previsto, né? E tudo isso, pessoal, que eu falei até agora, sobre essas doenças, né? Sobre as doenças voltadas para dentro do mercado de trabalho, e essa daqui também é uma parte não, na verdade é uma definição que vocês têm que copiar ou tirar um print aí para vocês verem depois, que é a tão famosa, né, doença ocupacional, né? Professor, o que é essa tal de doença ocupacional? Vamos lá, ó. Designa de várias doenças provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho, né? Que causam alterações na saúde do trabalhador. Aqui eu já saí daquele assunto ali do pessoal, né? Que as causas dos acidentes, e aqui já é uma definição desse tipo do que esses acidentes causam. Eles causam um tipo de doença. Que doença é essa? Doença ocupacional, certo? Aqui, ó, eu trouxe para vocês verem algumas estatísticas. Professor, que é estatísticas? Alguns números, alguns dados, né? Sobre acidente de trabalho, ok? Aqui, ó, é a distribuição de acidentes do trabalho segundo as grandes regiões. Isso há 10 anos atrás, certo? Eu não consegui achar novos conteúdos, né? Vamos lá. Como é distribuída esses acidentes, né? No Sudeste, ó, existe a maior parte de acidentes naquele determinado ano no Sudeste, foi acontecer, né, na verdade, no Sudeste. Professor, o Sudeste, onde é o Sudeste mesmo, hein? Lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, a maioria da parte dos acidentes foram lá. Mas por quê, professor? Porque o pessoal lá, eles são mais descuidados? Não, porque lá tem mais gente também, né? Lá, a maior parte da população brasileira está concentrada naquela região. Depois, Norte, Sul, Centro-Oeste, nosso Nordeste aqui, ó. Né? Tem muitos também. 12,8% dos acidentes de trabalho aconteceram na região Nordeste. Lembrando que aqui é acidentes de trabalho, certo? Eu não estou falando só da área da saúde, ainda não, né? E aqui, pessoal, ó, é a distribuição de óbitos, ou seja, quantas pessoas morreram em cada região, né? Em cada região durante aquele mesmo ano, 2010. Mais uma vez, né? Sudeste, a maioria tem mais gente. Nosso Nordeste aqui, ó, já aumentou, né? Então tem muitos óbitos no Nordeste que foram causados, né, por acidente de trabalho, ok? E aqui, pessoal, é a distribuição, ó, desses acidentes. Isso aqui eu trouxe para vocês, ó, para vocês verem que quem causa mais acidentes, né? Quem causa mais acidentes somos nós mesmos, ó. Os profissionais, ó, da saúde. Está na frente de todas as áreas. Então, onde acontecem mais acidentes? Em hospitais, né, ó, em clínicas, em laboratórios. Então, no Brasil, né, segundo esse dado aqui, o local onde tem mais acidentes disparado, ó, são na áreas da saúde, né? Então a gente não é à toa que nós temos todas essas disciplinas que ajudam, né, ou nos auxiliam para a gente não ter esses acidentes lá na frente, ok? Agora vamos ver, certo? Mais lá para frente, nós vamos ver como se prevenir desses acidentes, certo? E também nós vamos ver como eu devo proceder em um acidente com material perfuro cortante, né?
eu me cortei com agulha, um bisturi, o que eu devo fazer, né? Vamos ver isso aqui também lá na frente, né? Agora, nós vamos ver mais alguns conceitos. Professor, é só conceitos? É muitos conceitos, certo? A gente tem que saber o conceito de muitas coisas, né? Alguns de vocês, principalmente o pessoal que está há mais tempo no técnico de enfermagem, né? Já devem mais ou menos ter visto a diferença entre risco e perigo, né? Mas nós precisamos ver aqui, né? Já que nós estamos falando de acidentes, né? Nós temos que ver essa parte, diferenciar, né? Esses riscos do perigo, né? É para copiar, né? O que é o risco? Né? Vamos ver. É a probabilidade de ocorrência de um evento causador de danos ou lesões, né? Então, o risco, resumindo em duas frases, é isso daqui, certo? É a probabilidade de ocorrência de um evento causador. O que é esse evento causador? A gente já viu sobre isso. Esse evento causador de danos ou lesões é justamente, né, o acidente, né? Por exemplo, aqui, ó, esse rapaz, esse senhorzinho aqui, simpático, né? Ele está aqui parece, não sei bem o que parece ser isso aqui, mas parece alguém vendo algum corpo ou algo assim, né? Na mata, alguma coisa assim. Ou seja, se eles estão usando todos esses EPIs aqui, né? Resumindo a história, é algo que estão mexendo aqui, ó. Pode ser algo radioativo também, né? Não sei. O que estão mexendo aqui, ó, é algo que pode causar danos ou lesões à saúde desses rapazes aqui, ó. Mas o senhorzinho aqui, ó, ele tá todo faceiro aqui com a mão no bolso, como se nada tivesse acontecido. Então, isso aqui é um risco para ele, porque ele está exposto a um evento, né, causador, que é no caso esse material que eles estão aqui manipulando, que pode causar lesões ou danos a ele. Esse pessoal aqui, ó, tudo equipado, o senhorzinho não, então ele corre um risco, né? Outras definições para risco, ó, é a combinação da probabilidade, ó, quem não pegou direitinho, ó, aqui, ó, ainda é falando sobre o risco, certo? São outras definições. É a combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou explosões com gravidade de lesão ou doença que pode ser causada por evento ou exposições. Outra definição, ó, é a combinação da probabilidade e da consequência de ocorrer um evento perigoso especificado, né? Perdão. Ah, professor, mais outra definição. Uma ou mais condições de uma variável que possuem potencial suficiente para degradar um sistema. Essa aqui é a definição que é mais, assim, que eu considero para vocês não decorarem essa daqui, né? Decorem não, aprendem, né? Na verdade, aprendam as outras, né? Que falam sobre probabilidade de ocorrer um evento perigoso e tal, certo? Mas, resumindo mesmo tudo isso em uma frase, é justamente essa daqui, certo? Que é a probabilidade de ocorrência de um evento causador de danos e ou lesões. Aqui são outros tipos de definições para risco, ok? E a gente, né, nós, durante esses 3 sábados, nós trabalhamos, ó, vários tipos de riscos. Então, vocês já sabem tudo sobre os riscos, né? Então, ó, dentro do ambiente de trabalho, os riscos, né, ou fatores de riscos, eles são
classificados, ó, nesses grandes grupos que a gente já viu, que é o risco físico, o risco químico, o risco biológico, o ergonômico e o risco mecânico. Professor, risco mecânico, eu não vi isso daí não. Esse é o mesmo risco de acidente, certo? É a mesma coisa, só muda o nome, mas é a mesma coisa. Então, essas são os riscos, né? Os tipos de riscos. Eu não vou falar muito sobre isso, porque a gente já falou na primeira aula, né? Então, só recapitulando um pouco, esses daqui são os principais tipos de riscos, né, que um trabalhador está exposto, seja ele em qualquer área de trabalho, mas especialmente falando da nossa área da saúde, né, a gente viu o que cada tipo desse risco aqui pode causar. Okay? Pronto. Já está entendido, né, o que é o nosso risco. E o perigo? Né? O que ser o perigo? Ou o que seja esse tal de perigo? Né? Aqui, ó, eu trouxe duas imagens, né, que falam justamente desse perigo. Né? Aqui, essa imagem aqui a gente até pode achar muito forte, né? Mas se você for andar um pouquinho aí pelas borracharias, pelas oficinas, né? Principalmente de pequeno porte, você vê muito isso aqui, né? A pessoa vai consertar um carro e escora com ferros ou com madeira, né? Acho que no caso é uma madeira, né, e tal. Isso aqui está causando um perigo para ele. Aquela situação aqui, ó, o cara no prédio muito alto, usando os andames sem nenhum tipo de proteção, né? Segurar ele aqui, nada. Né? Então, esses dois profissionais aqui, ó, eles estão em perigo. Então, perigo, né? Eu já tenho como imaginação uma situação, né? Mas vamos ler aqui direitinho, ó. O que é esse tal de perigo? É a exposição relativa a um risco ou situação, né? Ou seja, é algo que pode me causar, ó, lesões, como esses dois trabalhadores aqui estão, ó, cujo a materialização de danos e lesões é eminente, podendo causar a morte. Qualquer um desses dois indivíduos aqui que tenha algum descuido, né, ou até mesmo algum outro tipo de coisa que aconteça, eles estarão em sérios, em sérias situações que possam causar a morte deles, né? Se esse carro aqui, se cair, esse carro cai por cima dele, ele morre. Se cair daqui, ele também morre. Então, são situações de risco que levam ao perigo, certo? E claro, esse perigo vai causar, ó, lesões, danos, né, no caso, perdão, e lesões, né? E nos casos mais graves, né, causam até mesmo a morte, ok? Essa imagem aqui, eu acho ela muito interessante, certo? Eu acho ela também muito didática, certo? Não tem muito a ver com a nossa área da saúde, mas para a gente entender essa parte de risco e perigo, ela é muito utilizada, certo? Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, ó, que eu estou apontando aqui, ó, eu tenho uma estrada, né, uma pista, uma rodovia, por exemplo, e ela está cheia de carro, né? E claro, eu tenho um risco e tenho um perigo, né? O risco e perigo andam juntos, né? Vamos falar assim. Se eu for passar nessa estrada aqui, ó, nessa rodovia, com esses carros passando de um lado para o outro, né? Eu vou ter um grande risco, né? Ou um risco considerado alto. Por quê? Porque a probabilidade, né? Então lá para os conceitos lá de risco, a probabilidade de eu ter um acidente e ter lesões é alta, né? E o perigo aqui, ó,
está presente, né? Porque eu estou em situação de risco. Eu estou em perigo, né? Agora, eu preciso, para passar dessa rodovia para o outro lado, né? Eu preciso controlar o meu perigo, né? Que o meu perigo é o carro, né? Então, eu preciso controlar o meu perigo e o meu risco, né? Então, né, eu coloco ou eu uso uma faixa de pedestre, né? Que vai ter o sinal aqui, ó. E esse sinal vai controlar o meu perigo, né? Então, no caso aqui, ó, dessa segunda imagem aqui, o meu perigo está controlado, porque, ó, os carros estão parados. Só que acontece alguma coisa com o motorista, por exemplo, vem esse daqui em alta velocidade, alcoolizado e não vê essa placa aqui de parar. Então, ainda existe um risco, apesar do meu perigo estar controlado, mas ainda existe um risco, porque, por exemplo, esse cara aqui pode estar bêbado, né? Ou estar com sono e passar direto pelos outros e vai causar também lesão, né? Então, professor, qual é a melhor forma, né, de atravessar uma pista, assim, falar, por exemplo, né? É eu controlar o risco, né? E eliminar o perigo e esse risco. Como é que eu elimino isso? Passando por uma passarela, por exemplo, né? E assim, ó, pode vir carros bêbados, pode vir gente dormindo que não vai voar lá para cima, né? Então, ó, o meu risco, no caso eram os carros, já está isolado, né? Como diz aqui nessa parte aqui, ó. Eu controlei o meu risco e isolei o meu risco. E aqui, ó, em consequência, eu eliminei o meu perigo. Então, se eu usar uma passarela, em tese, eu vou estar livre de acidentes, né? Então não vai ter risco nem perigo, né? Uma pergunta aqui legal do Davidson. Mas se um carro bater na passarela, né? Realmente, como eu disse, a gente tem que ver quem é o perigo, né? Tá falando de quem? No caso aqui, ó, o perigo nós estamos falando do carro, né? Dos carros pequenos, né? Então, as passarelas são projetadas para aguentar esses impactos desses carros menores, né? E até mesmo de carros maiores. Por exemplo, a gente já viu vários casos aí de caminhões grandes, né? Ficarem presos, né, nessa passarela, não passar por elas. Na maioria das vezes a passarela não se rompe, né? E ela não se rompendo, eu não vou ter risco, né? Para mim, nem vou ter perigo. Agora, se ela foi mal projetada e ela vir a cair a partir dessa barroada, né, por exemplo, aí sim eu vou ter um perigo para mim, né? Mas aí já envolve outros fatores, né? Em relação aqui que eu falei risco ou perigo, é desses carrinhos pequenos. Então, esse carrinho pequeno não é para derrubar uma passarela, né? Ok? Vamos para frente. Show. Deixa eu ver aqui vocês. Dá um exemplo na área da saúde. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês. Vamos lá. Um exemplo na área da saúde, né? Um exemplo bem legal que eu dei nas outras aulas foi sobre o uso dos EPIs. Vocês lembram? Vamos trocar, ó. Vamos trocar aqui, ó. Vamos trocar esses carros aqui por agulhas, né? E nós aqui, ó, somos o quê? Profissionais, né? Se eu deixar a agulha que eu utilizo no meu paciente, 2 injeção, 2 injeção, 2 injeção,
Se eu deixar a agulha em qualquer lugar, por exemplo, o meu risco vai estar alto, né? O meu risco vai estar alto, nesse caso da agulha. E o meu perigo vai estar alto. Então, se eu colocar, por exemplo, se eu encher a minha pia de material perfuro-cortantes, de agulha, deixar lá em cima de qualquer jeito. Então, risco e perigo, ó, elevado. Agora, ó, se eu coloco essas agulhas, ó, dentro de um descartexzinho bonitinho lá, seguindo todas as ordens que a gente já viu até aqui, né? Então, ó, eu já vou, ó, controlar e também já vou, ó, isolar. Isolar o quê? Os meus riscos e os meus perigos, né? Então, é meio que uma troca. Vamos trocar esses carros por agulha, vamos trocar essas pessoas aqui por profissionais da saúde, por técnicos de enfermagem, né? Então, é bem por aí. Os riscos e perigos estão aí em todo lugar. O nosso trabalho também de saúde está em todo lugar. E aí entra, ó, os nossos, ó, queridos EPIs e EPCs, né? No caso aqui é um EPC, né, no caso, para isolar esse risco, entendeu? No caso aqui, ó, o que seria a passarela? Não, perdão. A passarela seria esse descartex, né? O que seria a faixa de pedestre? A faixa de pedestre seria os EPIs, por exemplo, né? Entendeu?